dia, igreja, bom dia, povo de Deus. Vamos nos levantar nesse momento para nós cultuarmos o nosso Rei, que o seu coração possa estar aberto, disposto a receber a palavra de Deus para você nesta manhã. Amém? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminuo. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Cante. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser Vamos cantar novamente. Amai-vos, amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos, a todos. Temos um lugar. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Se você puder, você olha para o seu irmão e diga: Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser
sua voz declarando: temos que ser só Espírito, unidos no Senhor. Somente você que crê, cante: ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Cristo Jesus. Temos que ser temos que ser temos que ser Pode aplaudir Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Continua aplaudindo. Aleluia. Ele é digno de toda honra, toda glória e toda admiração. Amém. Feche os teus olhos nesse momento e agradeça ao Senhor por essa semana que se passou, pelas suas conquistas, pela vitória do Senhor na sua vida. Agradeça ao Senhor pela provisão dele, pela segurança. Nós somos muito ágeis em pedir e somos negligentes na gratidão. Agradeça ao Senhor pela tua semana. Desenvolva esse hábito. Termine sempre o seu dia agradecendo a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida. É muito bom começarmos o dia pedindo, mas agradeça ao Senhor por aquilo que você tem. A maioria de nós aqui temos muito mais do que é necessário para uma pessoa viver. A maioria de nós. A maioria de nós somos muito mais seguros do que a maioria da população do mundo. A maioria de nós se alimenta melhor. Agradeça ao Senhor por esse privilégio que você tem. Geralmente nós colocamos o foco naquilo que nós não temos. Você não pode ser uma pessoa satisfeita, insatisfeita. O Senhor tem que dar para você o contentamento, se alegrar com aquilo que você tem. Tenha sua fé, tenha ambição para crescer, mas não deixe de ter o contentamento, agradecer ao Senhor aquilo que você tem. Agradeço ao Senhor pela tua saúde, pelo alimento na sua casa, pelo seu trabalho, pela sua profissão. Agradeço ao Senhor porque quando vem um pé de vento como esse que veio em nossa cidade, na sexta e no sábado, você não precisa se preocupar se o telhado da tua casa vai voar ou não, mas muitas pessoas têm medo até da sua casa cair. Agradeça ao Senhor, você é muito abençoado. Agora vamos orar consagrando ao Senhor essa semana que começou nesta madrugada. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. De novo a tua mão foi estendida sobre nós semana passada. De novo a tua mão nos protegeu de doenças contagiosas, ó Deus, de enfermidades. Muito obrigado, Pai, porque a maioria de nós aqui, se tomamos algum remédio, é apenas para fortalecer o organismo, não é para combater uma doença mortal, porque o Senhor tem nos protegido e nos livrado, Pai. Nós consagramos ao Senhor esta semana agora. Nós não queremos apenas consagrar essa semana pedindo ao Senhor para que as tuas bênçãos se renovem sobre nós, mas não, nós queremos uma vida de santidade, de temor, intimidade diante do Senhor. A maior bênção que nós podemos ter é ter o tempo de comunhão, nosso TSD aprofundado com o Senhor. Ó Deus, que nós queremos primeiro buscar o Senhor, porque sabemos que quando nós te preferimos, todas as coisas nos são acrescentadas, ó Pai.
leva o nosso coração para a tua presença, leva o nosso coração aos teus pés. E agora nós consagramos ao Senhor o nosso coração para te oferecermos este culto nesta manhã. Já cantamos, já te oferecemos uma canção, mas nós não queremos apenas oferecer as canções e os nossos lábios, queremos oferecer ao Senhor a nossa vida e o nosso coração. Toma-nos nesta manhã, aviva-nos, transforma-nos, renova-nos. Queremos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nesta manhã. Fala conosco no momento da pregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. É isso aí, Sabiá. Vamos sempre botar esse povo para aplaudir, né? Vamos assistir às nossas comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Fique atento. Se você está frequentando regularmente nossas reuniões e ainda não é membro, mas deseja ser, queremos convidá-lo a fazer parte de nossa família, construindo com a gente a história de nossa igreja. Por favor, passe no balcão, ali no hall de entrada da igreja, e fale com nossa equipe de integração, deixando apenas seu nome e telefone ou e-mail, que entraremos em contato com você. A recepção de novos membros será domingo que vem. Venha ser um membro da Primeira Batista e seja muito bem-vindo. Você que ainda não é batizado, não perca a oportunidade de cumprir esse mandamento do Senhor Jesus. Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar desse momento importante e marcante de obediência a Deus. Fale com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Se preferir, ligue em nosso telefone para fazer inscrição em nosso curso de batismo, que é totalmente gratuito. Não perca a oportunidade, hein? E você que já terminou as lições ou está terminando, marque sua entrevista. Os batismos acontecem no próximo final de semana. Seguindo o exemplo de Jesus, que ao nascer foi consagrado a Deus, o Mini está preparando mais um culto de consagração de crianças ao Senhor para que os pais possam juntos entregar seus pequenos ao cuidado do Criador, como uma oportunidade prática de dedicação da própria vida a Deus, como pai, mãe, e assim proporcionar o que for necessário para o crescimento físico, mental, social e espiritual do seu filho. O culto acontecerá no dia 13 de novembro aqui no templo. Faça sua inscrição no site da igreja e depois é só aguardar as instruções do Mini para a confirmação da inscrição e participação do culto. O prazo para as inscrições vai até o dia 3 de novembro. Vem aí o maior seminário de liderança do mundo em videoconferência, Summit 2014, de 6 a 8 de novembro, aqui na Primeira Batista, com palestrantes renomados e conhecidos ao redor do mundo, como Bill Hybels, Tyler Perry, Jeffrey Immelt e muitos outros. Faça sua inscrição por apenas R$90. E atenção, inscrições online somente até 2 de novembro pelo nosso site primeirabatista.org.br. Após essa data, somente no local do evento. Não perca essa oportunidade de conhecimento e crescimento. Convoque toda a sua liderança e venha participar. Summit 2014, um evento que vai impactar você, sua liderança e seus liderados. O
pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. E se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração nesta manhã, amém? Nós louvamos ao Senhor, que bom receber as nossas crianças, que bom que elas estão aprendendo da palavra do Senhor. E o nosso princípio que nós vamos ensinar hoje, ministrar na vida das crianças, é que aquele que anda com Deus se lembra do seu amor e da sua misericórdia. E o nosso tema é ufa, que bom! Que bom que o amor de Deus e a bondade dele não tem fim. Porque o que seria das nossas vidas, né, sem o amor, sem a bondade de Deus na nossa vida. E nós queremos mesmo ministrar que Jeremias, ele se lembrou do amor e da bondade de Deus. Que no momento em que ele perdeu as esperanças, que ele se sentia assim fraco, sozinho, na solidão, com tantas dificuldades, ele se lembrou do amor e da bondade de Deus. E foi isso que fez Jeremias ter esperança no seu coração e se alegrar no meio das dificuldades. Nós queremos que as nossas crianças conheçam o amor e a bondade de Deus e que em todo o tempo da vida delas, elas se lembram que o amor de Deus não tem fim. Amém? Vamos receber então os nossos facilitadores e vamos colocar em pé para a gente ler o nosso versículo de hoje. Vamos ler juntos? O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Lamentações 3:22. Amém. Nós vamos nos lembrar nesse momento de muitas crianças que ainda não conhecem o amor de Jesus. E nós também vamos interceder para que o amor de Jesus alcance a vida dessas crianças nos 4 cantos deste mundo. Amém? Estenda suas mãos de bênção. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor e pela tua bondade que não tem fim. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Aonde nós estaríamos nessa manhã se não fosse a tua graça sobre nós? Mas obrigado porque um dia nós conhecemos o teu amor e a tua fidelidade. Por isso nós estamos aqui, porque a tua misericórdia se renova cada manhã. Obrigado mesmo, Senhor, pela vida das crianças que já conhecem o teu amor, que tem sido ministrado pela vida dos seus pais. Obrigado mesmo, Senhor, que os pais continuem firmes e constantes, Pai, aplicando a palavra do Senhor na vida dos seus filhos. Pai, mostrando no dia a dia o amor e a bondade do Senhor. Deus, nós nos lembramos daquelas crianças que ainda não conhecem o teu amor. Nos 4 cantos deste mundo, Senhor, pedimos que o Senhor alcance essas crianças com o teu evangelho. Deus, envie pessoas para levar o teu amor, Senhor, à vida dessas crianças, para que elas conheçam a tua salvação e recebam esse amor que um dia nós recebemos. Pedimos mesmo, Senhor, sobre a nossa cidade de Campo Grande, que as nossas crianças conheçam também o teu amor. Deus, em nome de Jesus, que as crianças, Pai, possam ver, Deus, a tua bondade no seu dia a dia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos uma geração, que se levante uma geração forte, temente ao nome do Senhor, que ame ao Senhor de todo o coração, com todas as suas forças e entendimento, Pai. Em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Pai, para ministrar e para pregar o teu evangelho. Deus, que as nossas crianças, Pai, possam ser abençoadas nessa manhã, porque a tua palavra é abençoadora, porque a tua palavra nos edifica, nos aviva e nos transforma, Pai. Nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos facilitadores. Usa a vida de cada um deles. Nós te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então com alegria os pré-adolescentes e depois as crianças. Here we go. Na, na,
Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos facilitadores. Deus abençoe vocês, professores no Mini. Podem se assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus pela vida dessas crianças. Sabemos que elas não estão subindo ali apenas para receber um entretenimento enquanto a gente cultua a Deus. Não é, não. Eles vão ali cultuar a Deus, aprender de Deus. É maravilhoso isso aí. Nós vamos ter o retiro da Rede Mais. E é um retiro para uma rede celular, né? Que tem como pastores a Andréia e o Luiz Otávio. Mas está aberto a todos também que querem ir a um retiro. Nós teremos esse retiro em novembro agora, de 14 a 16 de novembro, no Hotel Chácara do Lago. O Hotel Chácara do Lago, para quem não conhece, é um hotel muito bom, está melhor ainda. Tem ali um salão novinho, climatizado para os cultos, ótimo, excelente. Os quartos muito bons. Nós temos toda uma estrutura de lazer ali. Vai ser excelente nesse calor também. Tem piscina, tem uma porção de coisas. Mas o mais importante é o que Deus tem para ministrar ali. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem marcado esse tempo. Todos nós que vamos a retiro, ou já fomos em alguns, sabemos que o retiro é algo muito especial. Você tira aqueles dias apenas para estar ali adorando ao Senhor, ter comunhão com os irmãos, e fica sempre aquela hora de ir embora, fala, puxa, podia ter mais alguns dias. Eu tenho certeza que esse retiro será uma bênção na sua vida também. Está chegando o Summit. O Summit é a maior conferência de liderança do mundo. Deixa eu fazer novamente um apelo a você, um convite que tem um apelo. O Summit, ele tem um objetivo bem específico. Ele não é um congresso, uma conferência de despertamento, ou avivamento espiritual, ou que vai falar sobre escatologia, ou que vai falar... Não, ele não é. Ele é uma conferência bem direcionada para aquilo que os líderes fazem. Eles lideram onde eles estão e transformam realidades. Então o Summit é uma conferência muito aberta. É a igreja fora das quatro paredes de um templo religioso. É a igreja em ação. E o Summit, ele fala sobre valores. Valores muito importantes. Por exemplo, nós temos um dos palestrantes, que é o Jeffrey Immelt. Ele é CEO, presidente da General Electric. E esse homem, ele tem causado tanto impacto que essa empresa foi considerada por 10 anos, através de pesquisas, que você vê ali na tela, como a mais admirada dos Estados Unidos. E ele vai dar uma palestra. Você que tem uma empresa, uma pequena empresa, um pequeno negócio, você tem lá no seu trabalho pessoas que trabalham na área de gerenciamento, de liderança. Traga essa pessoa, venha você e traga essa pessoa. Vai gostar muito de ouvir esse homem, porque ele fala coisas muito importantes nessa área. Se você faz faculdade, de repente, de administração, economia, relações internacionais, venha. Vai ser muito interessante você ouvir este homem. Também temos na área de governo, porque o Summit ele trabalha a partir desse ponto de vista, que nós podemos ser influência onde nós estamos. Então, temos aqui a nossa irmã Kajina, que ela foi secretária-geral de Uganda e trabalhou muito contra a corrupção lá em Uganda. E Uganda teve um salto de qualidade na África. E o sonho dela é fazer de Uganda um país que, ao invés de pedir emprestado, vai emprestar às nações. Isso baseado num valor bíblico. E ela tem sido muito procurada no mundo inteiro para dar palestras. O Summit também, ele investe na área da arte. Sempre tem alguém ligado à arte para falar. Neste ano nós temos um ator muito importante, é o Tyler Perry. O testemunho dele é muito interessante mesmo, porque ele cresceu de uma infância muito difícil dentro de uma família negra, e ele se tornou um dos homens mais
importantes ali nessa área de comédia, tem se tornado na área de comédia nos Estados Unidos. E ele tem programas de TV que alcançam milhões de pessoas. Então, os seus filmes, ele atua muito assim, investindo na área social. Vale a pena. Gente, faça o Summit, porque você vai ver como é importante. Óbvio que você tem que vir com um objetivo claro, de que aqui é para aprender sobre liderança. Então, é bem focado, mas é uma bênção muito grande. Nós esperamos que esse Summit abençoe muitas pessoas, então não deixe de fazer a sua inscrição. Deus abençoe você, e não se esqueça, a hora que você sair daqui, pode fazer sua inscrição para o Retiro da Rede Mais e pode fazer sua inscrição para o Summit. Pastor Domício Júnior. Amados, nós vamos conhecer nesse momento aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, ou você que há muito tempo não vinha e hoje resolveu reaparecer. Eu queria que você ficasse de pé onde você está, por gentileza, que nós queremos receber você com muito carinho. É muito importante a sua presença entre nós. Olha só quanta gente bonita, hein, gente? Vamos cumprimentar essas pessoas naquele padrão Gilson Breder de qualidade, ok? Cumprimente as pessoas, demonstrando nosso carinho, quanto que elas são importantes para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nesse momento também nós teremos oportunidade de trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou compartilhar com você. Recentemente uma pessoa me perguntou: pastor, eu posso usar o meu dízimo para poder ajudar uma pessoa necessitada? E a minha resposta não é questão do que eu acho ou o que eu deixo de achar. Na igreja a gente não tem que achar nada, a gente tem que ver o que a Bíblia diz. E em momento nenhum na Bíblia, nenhum, nós vemos que o destino do dízimo deva ser a obra social. O dízimo, a palavra de Deus diz que o dízimo é do Senhor. Aí algumas pessoas dizem: mas pastor, isso não é Antigo Testamento? Amado, eu quero te explicar, quero que você entenda que a Bíblia não é dois pedaços de livro colado um no outro, não. A Bíblia é uma só. O Novo e o Antigo Testamento é um só. Então, no livro de Hebreus, capítulo 7, Novo Testamento, nós vemos o autor aos Hebreus falando sobre o dízimo. E em momento algum na Bíblia, nós vemos Jesus revogando o dízimo. O que Jesus diz é que os fariseus, eles dão dízimo até da hortelã, mas, no entanto, o coração deles não é voltado para Deus. Ele estava comparando os fariseus. Se você é fariseu, então realmente não dê dízimo, não. Agora, se você é fariseu, não dê seu dízimo, mude primeiro o seu coração. Agora, eu acho que eu não estou falando para nenhum fariseu aqui. Então, em momento algum, em primeiro lugar, é um princípio bíblico, não houve a revogação do dízimo. Segundo lugar, irmãos, vamos esquecer toda a terminologia. Se o nome dízimo cai mal no seu ouvido, vamos mudar esse nome para responsabilidades, né? Então nós estamos numa igreja, num prédio de milhares de metros quadrados, mantendo tudo isso com câmeras para todos os lugares, com limpeza, com segurança, com mini, som de qualidade, ar-condicionado, filmagem, equipamento, tudo. Será que isso tem algum custo? Tem. Você pode se responsabilizar por parte desse custo, junto conosco, para que aqueles que realmente não têm, não podem participar. A palavra de Deus diz para você dar daquilo que você tem. Se você não tem que dar. Mas se você está aqui participando como corpo, entenda isso, que existe um custo para isso. E toda a igreja deve participar neste momento. É muito triste, graças a Deus isso nunca aconteceu na minha família, de verdade mesmo. Mas existem muitas famílias que o pessoal faz ceia de Natal e sempre são os mesmos irmãos que levam comida. E tem outros que todo ano ficam na aba. Amados, isso é desagradável, é verdade ou não é? A mesma coisa na igreja. Então, aqui na igreja eu costumo dizer que é a grande família, né? Aqui tem o Lineu, que é responsável, tem tudo, e toda a igreja tem um Agostinho, aquele que vive na sombra. Quem é você? Amados, precisamos assumir os nossos compromissos. Terceira razão, por que eu expliquei para essa irmã, por que ela não deveria fazer obra social com o dinheiro dela? Porque ela não é assistente social. Eu tenho um coração generoso, graças a Deus.
Eu não posso ver uma pessoa necessitada, que ainda que seja sofrendo da minha parte, mas eu procuro, no meu coração, eu tenho a tendência de aliviar a dor dos outros. Só que eu já ajudei muita gente errada. E o que acontece aqui na igreja? Tem o multiministério, que tem assistente social, vai avaliar as pessoas. É impressionante, você conversa com o pastor Marcos Risse, e fala para ele: pastor Marcos, uma pessoa assim, 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 me pediu dinheiro aqui na rua. Eu falei: ih, rapaz, esse cara veio lá da cidade tal, de Minas Gerais, já está na rua já não sei quantos anos. Ele conhece todo mundo, só que eu não conheço. Ontem mesmo, eu estava aqui no meio do culto, e uma irmã falou: pastor, precisa falar. Eu falei: irmã, está precisando de alguma coisa? Não, esse rapaz aqui, pastor, está precisando de muita ajuda e tal. Aí no meio do culto mesmo, nem deveria fazer isso. Chamei o rapaz ali e falei assim: o que é? Que tá? Não, que eu estou precisando de um alimento, que eu estou passando fome, isso. E eu já vim aqui na igreja, ninguém me atende e tal. Aí eu falei: não, rapaz, calma aí e tal, eu vou ajudar você. Aí a hora que eu vim ali, eu perguntei ao segurança. Ao segurança falou assim: pastor, esse rapaz está toda sexta-feira recebendo cesta básica aqui na igreja. E quando ele vem aqui, ele vem pegar na sexta. Quando ele volta na segunda para pegar outra, a gente diz que não tem, porque é só sexta-feira, ele quer intimidar a gente. Ele pede dinheiro para o pessoal no hall da igreja. Quem não dá, ele intimida. Irmãos, e o coração velho do Domício já ia ajudar o cara. Então, irmãos, você pega o dízimo que não é teu para fazer uma coisa errada. Ainda que seja uma pessoa necessitada. Amado, para isso existe a oferta. O dízimo é do Senhor. Então, quando eu pego o dízimo para ajudar alguém, eu estou fazendo gentileza com o chapéu dos outros. Faça gentileza com o seu chapéu. O chapéu do Senhor você entrega para Ele. Faça gentileza com o seu chapéu. Entregamos muitas cestas básicas aqui na igreja. Muitas pessoas verdadeiramente necessitadas são atendidas, não apenas com alimento. É muito fácil você cair no golpe da passagem. Eu já caí várias vezes. É muito fácil você cair no golpe da passagem do ônibus. Não, me dá só um cartão. Quase ninguém dá aquele cartão. Quem vai ficar dando cartão de ônibus para os outros? Você dá dinheiro. Só que nessa o cara vai comprar uma pedra de crack. Então, amados, entenda, a nossa igreja tem um multiministério que é um absurdo de organizado. 2 assistentes sociais para cuidar desse povo. Então, traga para a casa do Senhor, que aqui nós vamos administrar da melhor maneira para você. Agora, você ofertou, você dizimou, tem dinheiro ainda e tem um parente necessitado, um sobrinho que quer fazer uma faculdade, invista na vida dele. Mas o dízimo não é designado para isso. Eu quero que vocês acolham essa palavra com mansidão, é uma palavra de esclarecimento. Você que não é membro desta igreja, não dizime aqui, dizime lá na sua igreja. E você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, não se sinta constrangido a ofertar nesta manhã. Isso é uma prática muito comum para nós que conhecemos o Senhor. Amém? Nós vamos cantar e eu quero que você fique livre para trazer a sua colaboração, sua contribuição de acordo com a sua possibilidade. A palavra de Deus diz: cada um dá de acordo com a sua possibilidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Sem constrangimento nenhum. Se essa palavra te constrangeu, me perdoe, mas eu preciso, como pastor, trazer clareza para alguns assuntos que nós quase não falamos aqui na igreja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor? De Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Sara os feridos.
Você pode se colocar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus sara os feridos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o nome do Senhor nesta manhã. Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela vida de cada um aqui. Como igreja, Deus, nós queremos Te oferecer o nosso louvor. Senhor, recebe mesmo o nosso coração nessa manhã, Pai, a nossa adoração. Nós Te entronizamos, queremos fazer ao Senhor um trono de louvores. Deus, nos render a Ti, entregar, Senhor, toda a nossa adoração, também os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ó Deus, que nessa manhã, Pai, o Teu Espírito Santo possa vir ao encontro mesmo das nossas necessidades, Senhor, daquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala mesmo conosco, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, através do direcionamento que vem do Senhor, ó Pai, enfrentar mais essa semana que se inicia hoje. Deus, glorificando o Teu nome, Deus, de glória em glória, de fé em fé, vencendo mesmo na fé que o Senhor tem colocado em nós, ó Deus. Cremos no Teu poder que em nós opera. Aleluia. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na
Espírito vive em mim. Declaro as suas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Se puder, ajoelhe, se entregue, se renda-se a Ele. Sim, Jesus, Senhor, eu rendo os meus sonhos a Ti, rendo o que sou a Ti. A Ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Você pode levantar as suas mãos. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti. Sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou. Louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração?
Continue na presença do Senhor. Ele está aqui. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração. Tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Sou grato a ti, Senhor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, 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 incomparável amor que me resgatou. Juntos, o que eu sou, o que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor, eis-nos aqui, Jesus, pra te adorar, pra te servir, nos humilhar. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei. Diga Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Deus, Mestre, hoje pra sempre tua face
diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor. Diga, igreja do Senhor, o que eu sou. Entregue tudo a Ele, porque Ele te resgatou, Ele te chamou. Ele é poderoso, Ele é poderoso. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Paizinho querido, nós nos prostramos diante da tua presença. O Senhor sabe exatamente como está o nosso coração, a nossa alma nesta manhã. O Senhor sabe do que nós precisamos. Nós não precisamos dizer para o Senhor das nossas necessidades, das nossas lutas e batalhas, da guerra da nossa alma, da dor que vai na profundidade do nosso ser. Espírito Santo de Deus, que a tua glória, a tua majestade, que já se faz presente, ela não encontre resistência na nossa vida nesta manhã. Que a gente esteja pronto a ir para a cruz, que vai oferecer dor, vergonha, humilhação, mas a cada dia ela vai ficar mais leve, mais doce, mais gloriosa, porque nós somos na presença do Deus vivo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, onde nada é impossível acontecer debaixo da tua autoridade. Senhor, nos prostramos, nós nos rendemos, nós reconhecemos: o Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Espírito Santo de Deus, ouve o nosso clamor, o clamor da nossa alma, o clamor da nossa angústia lá no nosso interior. O Senhor sabe o quanto nós temos lutados para ouvir a tua voz, para andar na luz, andar em novidade de vida, e nós clamamos: Paizinho querido, Paizinho de amor, traz o teu favor sobre nossas vidas em nome de Jesus. Nós nos prostramos diante do Senhor. Tudo o que nós precisamos, nós podemos encontrar em Ti. E o tudo sem Ti é igual a nada. E nós queremos a Tua presença. Vem sobre nossas vidas. Toma-nos pela mão e mostra o caminho sobremodo excelente. Paizinho querido, queremos experimentar da Tua glória, andar na Tua presença e poder ver os milagres acontecendo, a começar na nossa vida, para dizer: se Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida também. Ele pode mudar a vida do nosso bairro, da nossa comunidade. Ele pode mudar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Mas tudo começa, Jesus, nessa manhã, na nossa vida, tendo a vitória e o controle dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, que nós começamos a construir. Ó Deus, continua a ministrar com autoridade na nossa vida. Espírito Santo de Deus, fala coletivamente, mas individualmente, em cada necessidade que nós temos. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Que o mundo que não te conhece possa ver em nós a luz que resplandece do teu trono de glória, e poder, como que um imã, ser atraído ao doce amor de Jesus e dizer: eu também preciso desse Deus. Por favor, compartilha um pouco desse Deus comigo nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua misericórdia. É ela que não nos consome, ela nos sopra vida, ela nos sopra abundância, ela sopra graça sobre graça. E diante dessa graça nos prostramos e dizer: vem Jesus,
Vem, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Eu quero encorajar você a abrir a palavra de Deus num texto que certamente vai ser conhecido, mas eu quero dar uma ótica um pouquinho diferente para você. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. E não feche a sua Bíblia, mantenha-a aberta. Versículo 18 vai dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, ensinando-os a guardar todas as coisas, todos os mandamentos que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberta. Amados, com certeza você tem uma agenda para essa semana na sua vida. Eu quero dizer que Deus também tem uma agenda. E a agenda de Deus está sendo cumprida em todo o mundo, no mundo inteiro, em todo o tempo. Parte dessa agenda de Deus é visível aos nossos olhos. Nós podemos enxergar. Praticamente nós podemos apalpar essa agenda de Deus que é visível e que está acontecendo. Mas por outro lado, parte da agenda de Deus é invisível, a gente não pode ver, a gente não tem a percepção do que está acontecendo, mas ela está acontecendo em todo o mundo. Por exemplo, alguns países que eram antigamente fechados ao Evangelho, China, Índia, Filipinas, hoje são países que não somente receberam o Evangelho, mas estão enviando missionários para pregar a palavra de Deus. Numa cidade em específico na China, não vou me atrever a falar o nome dela, mas o prefeito daquela cidade disse: aqui nunca haverá uma igreja evangélica. Será a cidade modelo anticristão para o mundo. Irmãos, hoje é a cidade que tem o maior número de igrejas evangélicas e o maior número de igrejas ali na China, naquela cidade. Deus está com toda a sua autoridade e executando a sua agenda. Ora a gente percebe, ora a gente não percebe, não visualiza, não consegue perceber. Mas, amados, é interessante que essa agenda de Deus, ela é universal e ao mesmo tempo pessoal. Essa agenda é universal porque a Bíblia diz que Jesus, Deus, reconcilia em Jesus consigo o mundo inteiro. O desejo de Deus é reconciliar toda a humanidade. E creia, vai chegar um dia. E a Bíblia diz em Apocalipse que todos os povos, nações, tribos, línguas estarão diante do Cordeiro, cantando, como nós estávamos aqui, podendo exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Uma agenda universal, mas uma agenda também pessoal. Sabe por quê? Porque Deus quer encorajar o seu coração e o meu coração a cada dia. Porque Deus fala conosco. E queridos, Deus sabe como está o teu coração, a tua alma nesta manhã. Deus sabe todas as coisas, a gente não precisa nem falar. Deus conhece exatamente a luta, a dificuldade, a batalha que a gente está vivendo. Deus quer ver todas as nações rendendo louvores, se prostrando ao Senhor Jesus. Todas as nações, e isso vai acontecer. A diferença é se você vai querer fazer parte ou não, mas isso vai acontecer em nome de Jesus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E a adoração verdadeira só acontece através de relacionamentos, queridos. A salvação é de graça. Jesus pagou o preço para você, eu, cada um de nós, termos essa graça de Deus de graça. Mas o relacionamento com Deus tem um preço, tem um custo. Deus está querendo e promovendo relacionamentos. Quando Jesus, Lucas capítulo 10, ele mandou 70 dos seus discípulos, já não eram 12, eram 70. E ele disse, vão de 2 em 2.
E quando eles voltam alegres. Eles diziam: mestre, nós falamos às pessoas se converteram, aceitaram ao Senhor Jesus, mestre, até os demônios nos obedeceram. E Jesus diz, lá no versículo 20 de Lucas 10, se alegre sim, não porque os demônios obedecem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a alegria, o meu nome está lá escrito, eu vou estar diante do Cordeiro que tem todo o poder nos céus e na terra, sempre e sempre. Amados, é interessante que quando eu olho para esse texto, e olhando para esse texto, vai aparecer 4 vezes a palavra toda, em grego pantá ou pansá, ela aparece 4 vezes nesse texto. Ele está dizendo toda autoridade, ele está dizendo todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. 4 vezes aparece nesse texto. E eu quero dar uma visão, uma perspectiva diferente para você nessa manhã. Mas eu quero começar dizendo que quando Jesus vai dando a grande comissão, ele está falando não com pessoas preparadas, treinadas, equipadas, corajosas. Observe o versículo 17, queridos, na sua Bíblia. O texto está dizendo que quando viram, o adoraram. Mas alguns, o que é que diz aí na sua Bíblia? Duvidaram. Jesus estava falando com várias pessoas que criam nele. E muitos ali adoraram. Talvez alguns se prostraram. Alguns colocaram o rosto em terra, reconhecendo o poder e a presença de Deus. Mas alguns, apesar de ver e caminhar com Jesus por 3 anos e meio, ainda duvidaram. Talvez você está aqui nessa manhã e já ouviu tanto a palavra de Deus, mas o seu coração ainda traz dúvida, pesar na alma, questionamento na sua mente. Será que vale a pena? Será que nós podemos caminhar mesmo nessa direção do Deus vivo e poderoso? É interessante, amados irmãos, que a coragem que Deus traz para a igreja de Cristo só vai acontecer em Atos capítulo 2. Aqui é antes. Deus não está aqui, o Senhor Jesus não está falando a um grupo de obedientes, pelo contrário, a um grupo de incertos, não tem certeza de nada. Deus não está falando aqui a um grupo de valentes, pelo contrário, de inseguros, de temerosos. O Senhor aqui não está falando para um grupo de homens e mulheres que têm audácia, coragem, mas para homens e mulheres que duvidam. E o interessante, amados, que Deus não chama as pessoas nem fortes, nem corajosas, nem prontas. Deus chama os duvidosos e temerosos e vai fortalecendo eles na caminhada. Eu quero dizer que você está na caminhada com o Senhor Jesus. Que você está nesse passo, nesse compasso do Senhor Jesus. Então observe, versículo 18. Ele vai iniciando dizendo que toda autoridade, você pode repetir comigo? Toda autoridade. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Toda autoridade. O texto está dizendo, amados irmãos, toda autoridade é de Jesus. Não é dos seus discípulos, não é dos apóstolos, não é do pastor, não é da igreja. A autoridade aqui é dada a Jesus. E somente a Jesus, a autoridade toda, completa, tanto nos céus como na terra, pertence a uma única pessoa, de eternidade a eternidade, a Jesus. Toda autoridade pertence a Jesus. 2 coisas significa para nós essa toda autoridade. Primeiro, singularidade e centralidade. Singularidade porque é a única pessoa que merece toda a autoridade, que ganhou, que recebeu toda a autoridade, é Jesus. Ninguém mais, ninguém na igreja, nenhum pastor, missionário, organização, recebe, merece ou tem toda a autoridade, a não ser a pessoa de Jesus. Só Jesus. Mas quando a gente vê a centralidade de Cristo, é que ele, baseado nessa singularidade, baseado na autoridade de Cristo, ele envia você e a mim para falarmos do amor de Deus.
Ele nos envia e nós não estamos baseados ou alicerçados na nossa capacidade. Não é nas ferramentas que a gente tem, não são os conhecimentos que a gente tem, mas a nossa autoridade é a autoridade de Jesus. É na autoridade de Jesus que nós vamos. É na autoridade de Jesus que nós seguimos. É nessa autoridade que nós podemos obedecer. Amados, se Jesus não tivesse essa autoridade, como nós iríamos falar às pessoas sobre quem é Jesus? O poder transformador que Ele tem. Se Jesus não tivesse autoridade, como é que nós poderíamos, amados, dizer para as pessoas, independente da religião que Ele tem, dizendo, olha, a única pessoa capaz de salvar a tua vida é Jesus. E se você não tiver Jesus, você vai para o inferno. Se Jesus não tivesse toda a autoridade, amados irmãos, nós não poderíamos entrar em lugares secularizados ou agnósticos. Eu conto uma experiência de uma irmã. Essa irmã envolvida nas drogas, na prostituição, e ela encontrou essa autoridade, Jesus Cristo. Tremendo, transformou a vida dessa irmã. E ela foi resgatada pela Cristolândia, lá de São Paulo. E ela não somente foi resgatada, recebeu a salvação em Cristo Jesus, mas ela conseguiu crescer e foi para a universidade. E lá na universidade, na sala onde ela estava, ela nem sabia quem eram os crentes. Descobriu naquele dia em que o professor disse, olha, Deus não existe, é um mito. E depois que aquele professor falou por alguns minutos, aquela irmã disse assim, professor, eu posso falar um pouquinho do meu testemunho? E ela foi dizendo que esse mito que aquele professor de universidade dizia que não existia, foi ele que a resgatou das drogas, da prostituição e deu uma nova vida para ela. Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Amado, se não fosse a autoridade de Jesus, nós não poderíamos pregar. E eu sei que quando eu estou aqui, a gente prega bem, não é a minha pessoa, é a autoridade de Jesus, é a graça do Senhor Jesus. É por isso que você pode ir e pregar, porque você vai debaixo da autoridade de Jesus. É interessante que João capítulo 14, verso 26 está dizendo que Ele, Jesus, nos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho falado. Mas se você não lê a Bíblia, como é que Jesus vai te lembrar? É por isso que nós podemos influenciar pessoas, impactar uma grande quantidade de pessoas, por causa da autoridade de Jesus. Amados, o Brasil vive uma crise, mas não é só privilégio do Brasil, da América Latina. O mundo vive uma grande crise, porque a igreja do Senhor Jesus, ela acha que ela detém poder. A igreja do Senhor Jesus, ela acha que ela pode determinar as coisas e fazer as coisas acontecer. Eu quero dizer para você, escute bem isso, a igreja do Senhor Jesus existe por uma única razão, para fazer a vontade de Deus. Não as nossas vontades, não os nossos planos, não o que eu escolho, não o que eu desejo. Você existe e eu existo, nós existimos para fazer a vontade daquele que nos enviou, Jesus Cristo. E quando eu creio nisso e eu entendo essa verdade, eu aprendo e eu produzo duas outras realidades. A primeira realidade, que quando eu entendo que a agenda de Deus, a autoridade de Deus está sendo executada na minha vida, eu aprendo a descansar no Senhor. Eu aprendo a descansar no Senhor. Descansar, amados irmãos, eu entendo que nada é impossível para Deus. E nada acontece no reino de Deus sem a sua autoridade, sem a sua permissão, sem o seu conhecimento, nada. Eu quero dizer para você que tudo que você e eu temos sem Jesus é nada. Mas com Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Quando eu penso em descansar, amados irmãos, talvez você na sua mente, no seu coração aqui, está abatido na sua alma, está com a cabeça preocupada com inúmeras coisas. Eu digo a você,
Não adianta você ficar desesperado. Talvez você diga assim, mas quem vai pagar minhas contas? Querido, se Deus tomar a tua vida hoje, quem vai pagar as suas contas? Se Deus tomar a tua saúde hoje, quem vai pagar as suas contas? Nós achamos que nós podemos controlar a nossa agenda. Não podemos. É o Senhor Jesus. Ainda esses dias estava ouvindo de um testemunho na quarta-feira, numa célula do Murilo e da Renata, que estão aqui, de uma pessoa que, a Tininha do Carlos, trabalha num cabeleireiro, alguma coisa assim, estava num acidente de carro e morreu tão jovem. Aquele carro, aconteceu alguma coisa, só foi encontrar 1 ou 2 dias depois, todo arrebentado, todo machucado e as pessoas já mortas. Quem garante a você que você vai estar vivo amanhã? Quem garante a você? Eu estava na Maracaju, com a Rui Barbosa, sinal fechou, eu estava na faixa da direita, indo devagar, e Deus falou assim, passa para outra faixa. Eu tenho aprendido a não questionar Deus, e assim fiz. Passei para a faixa do meio, sinal fechou, eu parei. Do meu lado tinha um Gol zerinho, nem estava emplacado, e atrás vi um caminhão que perdeu o freio, entrou em cheio naquele Gol. E eu comecei a olhar, falei, meu Deus, era para eu estar ali. Outro dia eu estava subindo a 13 de maio, indo para casa, e ali antes do Bigolim, o sinal fechou, eu parei, e o carro que veio à minha direita continuou. Um táxi veio, furou o sinal, e parecia uma cena de cinema, 2 carros batendo na sua frente, era quase inacreditável. Quem garante que você vai estar vivo? Queridos, toda autoridade pertence ao Senhor Jesus. E você precisa aprender a descansar a sua alma no Senhor Jesus, para que você possa experimentar esse descanso, como diz o salmista, ó minha alma, descansa no Senhor, porque ainda o louvarei todos os dias da minha vida. Quando eu creio na autoridade de Cristo, eu consigo descansar no Senhor. Talvez você não está descansando porque você está trabalhando demais. Os padrões do mundo existem que você tem que produzir, que você tem que alcançar. Você tem metas. E aí você fica cansado para ler a palavra de Deus. Cansado para acordar um pouco mais cedo para poder ter comunhão com o Pai, aquele que renova as nossas forças a cada dia. A gente aprende isso, descansar no Senhor. Segunda coisa que a gente aprende quando entende a autoridade do Senhor é a expectativa daquilo que Deus tem para fazer na minha, na sua, na nossa vida. Expectativa, amados irmãos, porque nada é impossível para Deus. Sem Deus, nada acontece. Com Deus, qualquer coisa acontece em nome de Jesus. Qualquer coisa acontece em nome do Senhor Jesus. Nenhum coração é tão duro que Deus não possa transformar. Nenhuma igreja é tão fria que Deus não possa avivar. Nenhum casamento está tão destruído, deteriorado, que Deus não possa restaurar. E nenhuma nação está tão longe que Deus não possa alcançar. Toda autoridade pertence a Deus. Com Deus tudo é possível. Amados, é interessante que quando eu começo a entender essa realidade desse texto, eu posso dizer, olha, minha alma está abatida. Talvez alguns vão para o livro de Salmos para poder ter um ânimo. Eu prefiro ir para o livro de Atos, para o livro de Marcos, e começar a buscar e dizer, Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro sabendo, Deus, eu estou chorando agora à noite, mas pela manhã eu sei que o Senhor vai fazer algo novo, bom e maravilhoso, porque nada é impossível ao Senhor. Não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu sei como eu cheguei aqui. Cheguei aqui com o coração, amados, dizendo, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero morrer para mim mesmo e dizer, eu quero mais da Tua presença. Não importa o que os outros vão dizer, eu quero que o Senhor fale como o Senhor me vê. Amados, quando eu entendo isso, eu percebo, eu entendo, nada é impossível para Deus. Ele vai ter algo novo, bom para realizar na nossa vida, quando eu estou debaixo da autoridade
de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo, versículo 19. Repita comigo: toda autoridade, todas as nações. Aqui o texto vai dizendo que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele diz: portanto, por causa disso, impelido por essa realidade, vocês vão fazer discípulos. E o texto aqui, o imperativo não é o ir. O texto aqui, no original, ele está dizendo: na medida que você vai, na medida que você caminha, você produz discípulos. Porque as pessoas vão ser impactadas com a autoridade que Jesus tem dado para você, andando em obediência. O texto está dizendo que a igreja, à medida que ela caminha, ela vai fazendo discípulos, porque as pessoas olham e veem em nós dizendo assim: eu quero ser como você. Porque apesar das lutas, das dificuldades, você não desiste, você está sorrindo, você está louvando e você tem integridade. Eu lembro, amados irmãos, que quando eu trabalhava no Banco Safra, eu fui o segundo evangélico a entrar naquela agência. E aos poucos, por causa do testemunho, a gente foi vendo outros evangélicos chegando. E chegamos a um momento que nós tínhamos 13 evangélicos trabalhando naquela agência. Aquele foi o momento em que o diretor, o responsável pela administração, ele dizia que ser evangélico era um ponto positivo para a pessoa entrar naquela agência. Porque não atrasava, falava a verdade, não roubava, produzia. A palavra de Deus está dizendo: toda autoridade, todas as nações. Queridos, o texto da palavra de Deus diz que todos os salvos por Cristo são chamados por Deus. Amém? Esse amém não convenceu ninguém, mas não precisa não, fica tranquilo. Todos os salvos são chamados por Cristo Jesus. Todos. Ninguém está fora. Ninguém está do lado de fora. Ele está dizendo que se você crê em Jesus, você está sendo chamado para o projeto de Deus, não para o seu projeto, não para o meu projeto, para o projeto de Deus. E é interessante que ele vai dizendo: você que está sendo chamado, eu que estou sendo chamado, você não precisa ter um título teológico ou um reconhecimento eclesiástico. Você não precisa ter um mestrado em missiologia ou de teologia. Você não precisa ter 10 anos de treinamento para ser usado por Deus para o seu projeto. Ele diz, e eu aprendo, que um novo convertido, que se converteu semana passada, ele está dizendo que ele está sendo chamado para esse projeto de Deus. Um pastor, um líder, ele já conhecendo a palavra de Deus, ele está sendo chamado para o projeto de Deus, para alcançar todas as nações. É interessante que 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele está dizendo: vós sois a geração eleita. Geração eleita. Você sabia que na nossa geração, pelo menos 50 etnias indígenas no Brasil não vão conhecer Jesus? Leva-se 25 anos para você traduzir Novo Testamento, ou parte do Novo Testamento, para a língua indígena. 25 anos. Tem pelo menos 50 etnias no Brasil que não vão ter acesso ao Evangelho na nossa geração. Você sabia que nós temos mais de 2.000 povos que nunca ouviram falar o nome Jesus? 2.000 povos. Eu não estou falando vilarejos. Você sabia que tem mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não tem nem João 3,16 na sua própria língua? O texto diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estava num congresso semana passada, e um pessoal da Cristolândia, um jovem, porque as pessoas envolvidas com as drogas por muito tempo, a gente sempre tem ouvido que a gente acaba perdendo a memória. E um daqueles jovens, não me recordo o nome dele, depois da apresentação do pessoal da Cristolândia, ele começou a recitar Romanos capítulo 28, todos os versículos de cor. E ele dizia: igreja, não se perca, versículo 17, e ele ia dizendo, de cor. Ele estava provando
para a sociedade que há poder no Senhor Jesus para restaurar mente, coração, corpo em todas as nações. Mas é interessante que quando a gente vê isso, amados irmãos, a palavra de Deus, todos nós somos chamados. E entre todos, o Senhor escolhe alguns para chamados específicos. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas escuta bem, olha bem para mim. O fato de Deus escolher alguns entre todos não é para se gabar da posição ou da função, mas tem um objetivo específico, é de servir a igreja e ao Senhor Jesus. Servir a igreja e ao Senhor Jesus. Toda autoridade, todas as nações. É interessante, amados irmãos, que um dia nós vamos comparecer ao tribunal diante do Senhor Jesus. Você vai prestar contas do que você falou, do que você pensou, do que você não falou e do que você não fez, ou fez errado. Mas a palavra de Deus diz que um dia nós vamos estar diante do trono de Deus e haverá uma multidão que não se pode contar, tribos, nações, povos, etnias. E é interessante que quando a gente entende toda a autoridade, todas as nações. Pastor Ronaldo Lidório, ele foi missionário em Gana, na África. E como eu falei, para uma tribo indígena que não tem ágrafe, não tem nada escrito. Se você quer aprender inglês, você tem dicionário, você tem livros, você tem CDs. Mas quando você vai aprender uma língua indígena, você ouve e você então vai aprendendo. Esse processo de aprender a língua, escrever, criar uma grafia e traduzir parte da palavra de Deus leva 25 anos. Ronaldo Lidório conseguiu em 4 anos traduzir todo o Novo Testamento para a língua liponeu, da tribo Coni, em Gana, em 4 anos. E quando ele estava voltando, ele com a sua esposa Rosana, para entregar o Novo Testamento para a tribo Coni, ele ouviu uma história do Nebar. Nebar é um dos maiores plantadores de igreja ali naquela região. E a história que ele ouviu é que quem dorme na casa do Nebar amanhece convertido. E o missionário foi lá ver Nebar. Eu ouvi isso e eu queria saber, isso é verdade? E o Nebar, brincalhão como é, ele disse, é verdade. Quase todo mundo que dorme em casa acaba convertido. Mas como é que é isso? E ele foi explicando. É o seguinte: como a nossa aldeia tem essa clínica abençoada, a melhor da região, na verdade é a única da região, por isso que ela também é a melhor, as etnias vizinhas, elas vêm para serem atendidas ali. E eu percebi que as pessoas não têm onde dormir, onde comer. Então eu já construí uma oca para os meus filhos, os meus netos, então eu resolvi construir uma oca, a melhor que eu pudesse, para aquele indígena que viesse para a clínica e não tivesse onde dormir. E eu dizia, olha, você vai dormir aqui de graça, tem a rede, você vai comer de graça, você vai ser tratado de graça, só tem uma exigência. Antes de você dormir, depois do jantar, você vai ouvir o meu testemunho dos meus 11 parentes aqui. E aí cada um ia dando o seu testemunho, um por um. E aquele amado irmão, ele ia ouvindo a palavra de Deus, os testemunhos, o que Jesus fez na vida de cada um. E ele ia dormir na sua rede, na sua oca. E quando amanhecia, geralmente, a grande maioria, acordava aos pés de Jesus, entregando a sua vida. Toda autoridade, queridos, todas as nações. Quando eu me deparo com essa realidade, eu pergunto, o seu vizinho, que sabe que você é crente, que vê você saindo para a igreja, ele só sabe que você é crente, ou ele sabe que você fez uma escolha, que ele gostaria, mas porque ele talvez amarrado às trevas, ainda não fez. Talvez o seu vizinho sabe que você é crente, e ele talvez quer distância de você, porque crente é chato, crente é inconveniente, crente sempre tem a razão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você pode ser assim,
Mas quando essas pessoas que não temem ao Senhor têm um problema, sabe a quem elas vão recorrer? É para você. E você tem que estar preparado para dizer, mas é claro que eu vou orar por você. É claro que eu vou clamar a Deus pela tua vida. É claro que você vai conhecer esse poder que transforma a nossa vida. Toda autoridade, todas as nações, todas as pessoas. Versículo 20. Repita comigo, igreja. Toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos. Aqui Jesus está dizendo que ele ensinou os seus discípulos, pelos 3 anos e meio, todos os seus discípulos e a sua igreja a guardar as verdades. Você tem guardado as verdades do Senhor Jesus? Ou elas têm entrado aqui e você filtra o que lhe é conveniente e joga fora o restante? Jesus está perguntando para você nessa manhã, você tem guardado a verdade? E guardado não é esconder, guardado não é apenas o quanto que eu sei da Bíblia, mas o quanto da Bíblia eu vivo e pratico. Quanto desses mandamentos você tem passado para os seus filhos? Quantos desses mandamentos você tem passado para as pessoas que convivem com você? Que tipo de mandamentos você está passando para os novos convertidos? Uma das grandes barreiras é a gente confundir a nossa compreensão do Evangelho. Porque se a gente compreende algo errado, a gente vai passar algo errado. Por exemplo, quando eu digo que o Evangelho está sendo perseguido no Iraque, o que a gente entende? A gente entende que a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida. Porque a gente confunde Evangelho com igreja, que são duas coisas diferentes. Quando eu digo que o Evangelho chegou à China, o que a gente entende? Que a igreja do Senhor Jesus chegou à China. Mas igreja e evangelho são duas coisas diferentes. A igreja é eu e você, pessoas, isso aqui é templo. Mas o evangelho é o poder de Deus, é o Senhor Jesus, é a palavra e a presença preciosa do Senhor Jesus. Se você abrir em Romanos capítulo 1, Romanos 1, verso 1, você vai entender um pouquinho do que é esse evangelho, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, ele vai dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho de Deus. Ele está dizendo que ele é servo, servo que serve, que abençoa, que é útil, servo que obedece. Você tem obedecido ou desobedecido? Ele está dizendo, a identidade dele aqui é de ser servo. E a função dele aqui é de ser apóstolo, para anunciar o evangelho de Deus. Amados, como é importante eu entender, senão eu vou ensinar as coisas erradas de Cristo Jesus. O evangelho diz respeito ao seu filho. Às vezes eu falo do meu pastor, eu falo da minha igreja, da minha denominação, mas eu não falo do evangelho que é Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. Eu preciso falar de Jesus. Mas pastor, o que eu vou falar de Jesus? É aí mesmo, irmão. Jesus, se não está fazendo nada na minha vida, tem algum problema. E não é com Deus, é comigo, é contigo. Eu preciso falar o que Jesus, esse evangelho vivo, ser carta viva, aberta. Às vezes eu vou fazer algum discipulado em algum restaurante ou lanchonete. E às vezes eu vejo algum discípulo meio acanhado. Eu não tenho dúvida, eu começo a orar, irmãos. Eu não vou gritar, eu não quero atrapalhar, mas eu não quero deixar a oportunidade da pessoa que está ao lado, ela poder perceber que o evangelho está disponível para ela também. Estava um dia fazendo um funeral de uma pessoa, e estava terminando, e eu fui passando numa capela ao lado, as pessoas estavam chorando, e o Espírito Santo de Deus, volta lá. Eu falei, mas eu não conheço, mas eu tenho aprendido a não questionar Deus. Eu voltei, antes dele dar um peteleco. E aí eu cheguei, sentei com a minha Bíblia, e a pessoa falou assim, eu vi que o senhor deu uma palavra lá, o senhor não podia dar uma palavra aqui também? Eu falei, oh Jesus. Você precisa ser o evangelho.
Eu dei um exemplo no primeiro culto, que se colocar uma caneta, ela não precisa ser especial. Aqui na cadeira, pode ser a Bic, simples. Provavelmente, para o culto das 5, ou amanhã, aquela caneta não vai estar ali. Porque a gente tem até um versículo bíblico para apoiar, né? Está lá escrito em 2 Djalma 3,14, que achado não é roubado. E o versículo 15 diz, é melhor eu me abençoar, porque senão o outro vai pegar, vai ser bênção para ele. Então que seja para mim. Quando a palavra de Deus está dizendo, amados irmãos, todos os mandamentos, eu preciso pregar o evangelho do Senhor Jesus. Por último, o versículo 20 vai dizendo, que eis que estou convosco todos os dias. Repita comigo, toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Amados irmãos, andar na vontade de Deus não isenta nem você e nem a mim, como crente em Jesus, da tristeza e do sofrimento. Andar na vontade de Deus não vai nos isentar de tristeza e de sofrimento. Apenas uma coisa é segura, é certa, é absoluta, que você e eu não estaremos jamais sozinhos, porque o Senhor está conosco. Nós podemos estar passando pelo vale da sombra da morte, nós podemos estar na crise mais severa e aguda da nossa vida, nós podemos estar numa noite escura, numa noite fria, nós podemos estar num vale profundo, mas o Senhor Jesus está dizendo que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Amados, nós podemos sair de onde nós estamos e ir para onde Deus está mandando. Sabe por quê? Porque Deus está conosco todos os dias. Nós podemos fazer a maior loucura à vista e aos olhos do mundo, porque o Senhor está conosco. Queridos, preste bem atenção, nós podemos ir até realizar a vontade contrária do nosso coração, porque eu sei que Deus está comigo. Toda autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Quando eu entendo isso, eu posso descansar a minha alma no Senhor, porque eu sei que Ele está comigo cada dia da minha caminhada. Não precisamos temer, não precisamos ficar totalmente sem chão e sem estrutura, porque a gente sabe que o nosso Redentor vive a cada dia. Eu quero concluir contando um pouco da biografia de Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu em 1832. Aliás, em 1832 ele tinha 17 anos. Foi quando ele recebeu um folheto, onde ele conheceu Jesus, entregou a sua vida a Jesus, e ele foi compelido, impactado com a mensagem, e ele entregou a sua vida para fazer a vontade de Deus. Ele entendeu a autoridade do Senhor. E ele começou a se preparar aos 17 anos. Em 1965, ele foi ao campo missionário e levou o maior número de pessoas possíveis com ele. Em 1905, ele morreu na China, Hudson Taylor. Mas antes de morrer, ele escreveu uma carta para sua irmã. E ele dizia assim na sua carta: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para ganhar o maior número de chineses para Cristo Jesus. E aí um missionário estava na Turquia esse ano, e tinha 3 chineses nesse treinamento, que tinha um tema, pagando um preço para pregar o Evangelho. Esses 3 chineses depois, naquela palavra, se encontraram com o missionário. O mais velho tinha mais de 20 anos de ministério, e ele dizia: missionário, você está dizendo que para eu pagar o preço para eu pregar o Evangelho, eu preciso ser encarcerado? Olha, eu já fui encarcerado 17 vezes nesses 20 anos. O do meio, de meia idade, falou: olha, eu já fui encarcerado 7 vezes. E o mais novo, talvez 18, 19 anos, meio envergonhado, porque os outros com tanta experiência, ele diz: olha, eu comecei agora, só fui preso 3 vezes. E aí eles estavam conversando,
em volta da mesa, comendo, e o missionário perguntou para aqueles 3 homens: me diga, como é que era ser encarcerado tantas vezes assim? E o mais velho disse: missionário, nós nunca estávamos sozinhos. Jesus estava conosco. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Talvez você chegou aqui com a alma quebrada. Talvez você chegou aqui com tantas dúvidas, mágoas, magoados com pessoas, com processos. Mas eu quero dizer e desafiar e encorajar o seu coração a crer um pouco mais, a caminhar um pouco mais nessa autoridade de Jesus. Porque você vai ver que amanhã, ou no tempo determinado por Deus, Ele vai fazer algo novo, vai fazer algo tremendo na sua vida, porque Ele está com você todos os dias da sua vida. Feche seus olhos. Eu quero encorajar você a falar para Deus algo que está falando no seu coração. Gostaria que você, por alguns instantes, fala para Deus. Será que todas as áreas da sua vida estão debaixo da autoridade de Deus? Se existe alguma área, meu amado, minha amada, é o momento de você colocar debaixo da autoridade de Deus. É o momento de você dizer: Senhor, eu reconheço, eu estou andando fora da tua vontade. Eu estou em busca dos meus sonhos, quando milhares, milhões, bilhões, eu poderia estar impactando a vida dessas pessoas. Talvez é hora de você pedir perdão a Deus. Talvez é hora de você colocar áreas da sua vida sobre a autoridade do Senhor Jesus. Você sabe o que precisa mudar? Você não tem força. Você não vai vencer sozinho na carne, não. Você precisa da autoridade de Jesus. Assim como aqueles de 70, no Lucas 10, puderam experimentar a autoridade de Jesus. Eu e você, eu preciso da autoridade de Jesus. É mais importante do que os meus planos e projetos. Mais importante do que a minha agenda da semana. Eu preciso de Jesus. Se você tem esse entendimento, se você entende que há alguma área na sua vida que não está debaixo da autoridade de Jesus, e você quer colocar espontaneamente, voluntariamente debaixo da autoridade de Jesus, aonde você estiver, fique em pé e eu quero orar pela tua vida. Se você estava achando que você estava sozinho, abandonado, escanteado, e você percebeu nesta manhã que Jesus está com você, talvez você que saiu do caminho, é hora de você voltar para o caminho e dizer: Senhor, eu quero andar todos os dias na tua presença. Talvez você desanimado, quebrado de alma, abatido, talvez se questionando: será que vale a pena? Será que Deus realmente existe? E essa palavra tocou teu coração e você quer dizer: Deus, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Se esse é o seu desejo, voluntariamente, fique em pé também. Eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Espírito Santo de Deus, obrigado porque é o Senhor que fala e revela. O Senhor pode falar coisas tremendas e uma pessoa se levantar e a do lado não, porque a escolha é nossa. Mas que privilégio é o nosso, quando a gente abre o coração para o Senhor e diz: Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor, porque os segredos do Senhor, o Senhor revela àqueles que o temem, e a esses, Ele anuncia a sua aliança. Revela a tua vontade, Espírito Santo de Deus, a esses que estão em pé e dizendo: Senhor, eu quero me submeter à tua autoridade sublime e maravilhosa. Deus, eu quero perceber que todos os mandamentos, eu não apenas quero guardá-los, mas eu quero passar para as pessoas que têm sede e fome da tua graça.
Espírito Santo de Deus, obrigado, porque a tua promessa é real e verdadeira. O Senhor está comigo todos os dias. O Senhor tem me livrado da morte física e espiritual. O Senhor tem me livrado do pecado. O Senhor tem me livrado de cair da graça. O Senhor tem me livrado de mim mesmo. Todos os dias o Senhor tem insistido em falar comigo. Eu que não tenho me levantado ou aberto os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Espírito Santo de Deus. É o Senhor que nos convence. O Senhor sabe do que nós precisamos e das nossas limitações. E eu te peço, Paizinho querido, derrama da tua autoridade nessas vidas tão preciosas, para que a gente entenda que tudo é possível àquele que crê. E que se o Senhor não fizer nada hoje, o Senhor poderá fazer amanhã ou depois. Mas eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor vai fazer algo novo e maravilhoso, porque eu estou debaixo da tua autoridade. Espírito Santo de Deus, leva a tua igreja para os lares, para os afazeres, para que esse domingo a tua palavra esteja ruminando no nosso coração e na nossa alma, para entender que toda a autoridade é tua, nos céus e na terra, que o inimigo não pode nos tocar, e que o Senhor quer nos usar para abençoar uma multidão de pessoas. Eu oro agradecido no doce, maravilhoso, tremendo, fantástico nome, que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você possa ir na graça, na paz do Senhor Jesus, sabendo que Ele vai te usar. Amém.